Um dos vídeos mais pedidos aqui no canal nos últimos meses vai finalmente sair. Senhores, hoje eu vou passar para vocês estratégias de como escrever uma boa redação. Para você que tem dificuldade, para você que não consegue sair do zero, pega um tema, mas não consegue desenvolver, que faz a redação só tem uma nota muito baixa, não consegue atingir um índice mínimo da prova da ESA, por exemplo, que é de 5, da prova da SpaceX, que também é de 5. Eu vou acabar com as suas dificuldades no vídeo de hoje, porque nós vamos analisar uma redação que eu fiz lá na minha época de preparação. Inclusive, senhores, olha só, eu trouxe aqui algumas das minhas redações, olha só, para vocês. Essas são só algumas das redações que eu fiz, tá bom? Porque algumas já foram para o lixo, mas essas aqui estão aqui guardadinhas. E hoje nós vamos analisar passo a passo como que eu escrevia as minhas redações e o que fez com que eu atingisse 90 pontos na redação da SpaceX. Na minha redação da SpaceX, eu atingi 90, sendo que 60 pontos foram de gramática e escrita, atingi nota máxima, e os outros 40 pontos seriam de desenvolvimento do tema, eu tirei 30. Então, basicamente, de escrita, eu gabaritei só o desenvolvimento do tema ali, que eu dei uma vacilada e não atingi a nota máxima. Eu vou passar todas essas estratégias, tudo aquilo que eu fiz para ajudar a você também. Eu sou o professor Borbas aqui do canal Conduta Militar. Cara, o vídeo de hoje está imperdível. Não deixe de assistir até o final e dar uma moralzinha pra gente. Deixa o dedo no like aqui, se inscreve no canal. Se ficar com alguma dúvida do que eu disser, claro, deixa aqui os comentários que eu vou te ajudar. Bora lá então para a gente poder analisar a redação. Bora lá, rapaziada. Aqui ao meu lado tem uma das redações que eu fiz ao longo da minha preparação. E já vou deixar claro que essa não é uma redação nota 10. Outro ponto é, eu não sou professor de redação, sou professor de matemática. Ah, mestre, mas por que você vai falar de redação? Tem muita gente aí no canal com dificuldade, pedindo ajuda, e eu vou aqui passar para os senhores o que eu acredito que vai ajudar cada um de vocês. Beleza? Agora, vamos lá. Antes de tudo, eu preciso deixar bem claro aos senhores que, rapaziada, redação é técnica. Tá? Redação não é inspiração, não é, não, pô, hoje eu acordei inspirado, então vou escrever um texto sensacional, magnífico. Não, não é assim que funciona. Se você quiser escrever uma excelente redação, quiser tirar as suas ideias da cabeça, colocar para o papel de forma clara, precisa e objetiva, que é o que pede uma prova de redação, você precisa praticar. Porque se você não tiver constância, você não vai atingir este nível. E eu fazia isso no meu tempo. Eu, por exemplo, fazia uma redação por semana. Todo domingo eu escrevia uma redação de um tema diferente. E, claro, mais do que escrever, você precisa corrigir os seus erros. Essa é a parte mais importante, porque pensa aqui comigo. Você fez uma redação e entregou para que algum professor corrija. Este professor, naturalmente, vai apontar os seus erros. Na próxima semana, quando você escrever uma nova redação, o que vai acontecer? Você não pode repetir os mesmos erros da semana passada. Então, o que você vai fazer? Pô, vai olhar a correção e falar, cometi esses erros aqui. Então, na hora de você escrever a próxima, não cometendo esses e fazendo isso toda semana, o que vai acontecer? Cara, a sua preparação, você tem exatamente essa liberdade de errar. No dia da prova, tu não pode errar, pô. Mas na preparação, tudo bem, pô, é só um teste. É só uma maneira que você tem de treinar. Então não tem problema nenhum você fazer uma redação e tirar uma nota que às vezes não é a média, não é a nota dos seus sonhos. Isso é um processo. E quanto mais você escreve, mais você corrige e mais você se aperfeiçoa ao longo de todo o caminho. Agora preste muita atenção. Se liga só, aqui está a minha redação, a gente já vai analisar ponto a ponto, parte por parte. Mas na prova de redação, o que você vai ter que fazer? Um texto dissertativo argumentativo. E aqui eu já quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante. Por quê? Muita gente coloca como base redação de Enem. Rapaziada, não misture as coisas. Uma coisa é redação de Enem, outra coisa é redação para concursos militares. Ah, mas as duas são dissertativos e argumentativos. Beleza, sem nenhum problema. Só que, olha só, todo mundo que faz a prova do Enem tem a redação corrigida. Então, por exemplo, 3 milhões de pessoas fizeram a prova do Enem. 3 milhões de pessoas terão a redação corrigida. Agora, concursos militares, independente do número de candidatos, o que vai acontecer? Vai ser 3 vezes o número de vagas e um pouquinho mais. Então, por exemplo, ESA, se são 1.100 vagas, vão ser ali 3.300 correções de redação e um número um pouquinho maior, tá? É um pouquinho mais que isso. Mas é exatamente isso aí que vai acontecer. Ah, mas o que isso vai mudar, mestre? Seguinte, pô. O corretor do Enem,
ele tem pouquíssimo tempo para corrigir a redação. Então o cara vai ali, faz uma leitura tópica com o cronômetro do lado, não avalia a tua redação direito e dá uma nota. E aí, muito caô, muita coisa que não é certo para uma redação, é escrito ali, passa batido, o cara tem um notão. Em concurso militar, isso não funciona. Coloque isso na sua cabeça. Não funciona essas balelazinhas que funcionam para o Enem. Por quê? Porque o corretor ele vai ter tempo de realmente corrigir a tua redação, de olhar com calma, de ver onde você errou e acertou. É por isso que muita gente negligencia a redação na prova da ESA e fica de fora. Às vezes o cara tem uma nota muito boa, absurda. Aí tinha, sei lá, 45 pontos, mas não treina a redação. Aí vai ter a redação corrigida, fica com menos de 5 pontos, depende da aprovação de recurso para conseguir se classificar porque deixou de lado. Não pode, rapaziada. E se você quiser dominar muito bem a escrita, você precisa estar constantemente escrevendo. Agora, vamos lá. Mestre, abri lá o meu caderno de questões, vi a prova de redação. Tem lá o tema. Não consigo sair do lugar. Sempre pego o tema e fico meia hora só para começar. Primeiro, senhores, vocês não podem, de maneira alguma, se bloquear. Então, por exemplo, olhou para o tema? Cara, já pega, abre o teu caderno de questões e faz o seguinte. Começa a anotar ali tudo aquilo que você sabe sobre aquele tema. Pô, mestre, mas eu não sei se isso é uma ideia boa, se é uma ideia ruim, não sei se vai ser válido. Filhão, escreve. Só escreve. Vai escrevendo ali tudo que você sabe a respeito daquele tema, tá? Claro, você não vai escrever isso na folha de redação que você vai entregar para corrigir, claro que não. Na folha que você tem ali para rascunho, beleza? Vai escrevendo tudo aquilo que você sabe. Por quê? Ali já vai mostrar para você qual o caminho que você deve seguir ao longo da sua argumentação. E aí que vem o ponto muito importante. Muita gente fala de redação de caveirão. Mas você usava caveirão? Não, não usava. Não gosto também. Ah, mas eu gosto. Mas sem problema, cara. Você pode fazer o que você considera melhor para você. Se você gosta de caveirão, use. Não tem problema nenhum. Agora, eu não usava e eu não gosto. Por quê? Eu gostava de ter a liberdade de acordo com o tema, eu modelar a minha redação. Escrever aquilo que eu esteja mais confortável, que eu tenha mais conhecimento. Porque se o cara usar caveirão, é uma estrutura que ela é fixa, ela é presa. E você vai precisar ficar encaixando as ideias. E não é isso que eu gostava de fazer. Eu gostava de ler o tema, fazer as anotações ali sobre aquilo que eu sabia daquele tema e, a partir disso, construir a minha argumentação. Agora, vamos lá. Estrutura do texto. Senhores, 4 parágrafos, padrão, tá? Arroz com feijão não tem espinha, faz o básico. 4 parágrafos. Primeiro parágrafo, introdução. Segundo parágrafo, desenvolvimento de uma das ideias. Terceiro parágrafo, outro desenvolvimento agora da outra ideia. E, por último, uma conclusão. E a gente vai analisar aqui uma redação minha. Repito, não é uma redação nota 10, tem alguns erros, mas vamos lá, ponto a ponto. Primeiro parágrafo, senhores, vai ser o parágrafo da introdução. Pô, mestre, mas e o título? Já vou pagar aviso para os senhores. Eu deixava para escrever o meu título quando eu terminava a minha redação. Porque, pô, o título precisa ser uma parada criativa. Aí tu vai ficar pensando, pô, qual que é o título? Vou começar pelo título, tu vai ficar pensando no título. Não, cara, escreve. E aí, no final, filho, ah, tem pouco tempo. Então, tem pouco tempo. Tu escreve ali, safa, porque o título só precisa ter. Não precisa ser um negócio absurdamente elegante, não. Então, deixa para o final. Beleza? Olha só, introduçãozinha aqui, primeiro parágrafo, vou fazer a leitura com os senhores. Primeiro ponto que eu já quero deixar muito claro para vocês. A introdução, ela deve ser curta. De 4 a 5 linhas, tá? 4 a 5 linhas. Essa aqui, no caso, tem até 3 linhas de introdução. Pô, mestre, mas eu vi ali que a redação tem que ser harmônica, tem que ter 6 linhas todas. Cara, eu não sou dessa linha, tá bom? Para mim é o seguinte, introdução tem que ser curta, de 4 a 5 linhas. Essa aqui, por exemplo, tem 3 linhas. Por quê? A introdução você vai apenas apresentar as ideias que você tem a respeito daquele tema. Então, apresentação de ideias. A introdução não é lugar para você dar exemplo, não é lugar para você justificar. Então, na introdução, não pode, cara, ter porquê, não pode ter haja vista, não pode ter visto o quê, não pode ter por exemplo, nada disso, porque ali você só está apresentando as ideias. Todos esses conectivos que eu falei aqui anteriormente, eles são utilizados para você argumentar. E a argumentação, ela vem no parágrafo de desenvolvimento. Então, olha só, vamos fazer a leitura aqui da minha introdução. Se liga. Primeiro, eu tenho uma tese. Então, a tese é a primeira frase que aparece aqui no meu texto. Olha só, que eu vou destacar aqui para os senhores de rosa. Seguinte, está escrito, crítica é a habilidade de julgar. E aí, repare que eu escrevo essa frase, coloco um ponto, e logo em seguida, eu escrevo isso aqui, ó.
nesse sentido. E é aí que vem uma chave para você ter uma boa redação, que são os conectivos. Senhores, vocês precisam saber conectivos. Por quê? O conectivo, o que faz? Conecta. Liga uma ideia à outra. Esse conectivo aqui, ó, nesse sentido. Você tem nesse sentido, desta forma, desta maneira, assim, assim sendo. Todos esses conectivos vão ligar uma ideia à outra. E sempre que você colocar um ponto na redação, como foi o caso aqui, olha só, eu coloquei um pontinho aqui, ó, coloquei um ponto, logo na sequência eu venho com um conectivo. Então, o que eu falei? Ó, crítica é a habilidade de julgar. Ponto. Nesse sentido, ligando com a ideia anterior, eu continuo. Olha só, continuando aqui, o que eu disse? O seguinte, o juízo crítico interfere no comportamento humano. E aí, se liga só, de novo, eu coloquei um ponto aqui. Olha só o pontinho aqui. Logo após o ponto, outro conectivo. Desta forma, o que acontece? É conveniente observar os efeitos de julgamentos negativos e de positivos na vivência dos indivíduos. Então, vamos lá, basicamente, o que acontece? Eu tive aqui a minha tese, coloquei uma frase para iniciar o meu texto, beleza, ponto. Coloquei um conectivo relacionando a ideia com o que eu ia falar na frente, então está aqui, nesse sentido, o juízo crítico interfere no comportamento humano. Beleza. Desta forma, e aí eu venho com minhas duas ideias. Qual que é a parada? Na introdução você deve colocar sempre duas ideias. Uma que você vai desenvolver no primeiro parágrafo de desenvolvimento e a segunda que você vai fazer no segundo parágrafo. Então, por exemplo, quais são as duas ideias que eu vou desenvolver nessa redação? Eu coloquei aqui para vocês. Olha só. Primeira ideia, críticas negativas, tá aqui. Segunda ideia, quando são críticas positivas. E aí, eu vou ter um parágrafo para cada uma dessas ideias. Então, basicamente é assim, introdução curtinha aqui, 3 linhas. Vou fazer toda a leitura dela agora para vocês. Olha só, o que eu disse? Crítica é a habilidade de julgar. Nesse sentido, o juízo crítico interfere no comportamento humano. Desta forma, é conveniente observar os efeitos de julgamentos negativos e de positivos na vivência dos indivíduos. Então, o que eu vou falar nessa redação? Como que uma crítica negativa vai interferir na vida de alguém e como uma crítica positiva também vai interferir na vida dos outros. Pronto, desse jeito. E aí, o que acontece? Eu vou para o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vamos lá? Vamos fazer a leitura para a gente poder perceber principais tópicos dela? Olha só, está aqui o meu segundo parágrafo do texto, na verdade, o primeiro parágrafo de desenvolvimento. O que acontece? Eu inicio esse parágrafo relacionando com a ideia que eu apresentei lá na introdução. Então, qual foi a primeira ideia que eu coloquei lá na introdução? Uma crítica negativa. Olha só, primeira ideia que eu apresentei aqui, uma crítica negativa. Então, é exatamente sobre isso aqui que eu vou falar nesse parágrafo. E aí, eu inicio esse parágrafo justamente com uma frase retomando essa ideia. Quer ver? Vem comigo que eu vou mostrar. Olha só, tá aqui, ó, parágrafo 2. Essa primeira frase aqui é chamada de tópico frasal, senhores. Ó, toda essa primeira frase aqui é chamada de tópico frasal e ela vai fazer um link com as ideias negativas, com as críticas negativas. Olha só, os apontamentos, e é aí que você tem que ter a capacidade de escrever a mesma coisa de uma forma diferente, porque numa redação vai ser avaliado o seu vocabulário. Então, por exemplo, crítica, eu usei na introdução. Agora, aqui eu já não usei mais a palavra crítica, porque senão vai ficar repetitivo. Então eu falei apontamento. Você pode falar crítica, você pode falar apontamento. O cara está apontando ali para o erro do cara. Enfim, julgamento. Todos esses três aqui são sinônimos e falam da mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Então aqui, ó, eu já usei uma outra palavra, usei apontamentos. Os apontamentos realizados a partir de características desfavoráveis, olha só, em vez de eu falar características negativas, eu falei características desfavoráveis. Eu falei a mesma coisa, só que eu mostrei vocabulário. Isso vocês também precisam fazer. Pô, mestre, mas como que eu vou adquirir vocabulário? Aí não tem jeito, cara. Você vai fazer isso a partir de leitura, ou também, até mesmo escrevendo a redação. Pô, tu tá ali escrevendo a redação, e aí tu, pô, essa palavra que eu já usei, tô repetindo muito. Beleza, sabe o que você vai fazer? Vai no Google, pô. Coloca sinônimo de tal palavra. Pô, mestre, mas aí eu não tô roubando. Não, cara, você tá fazendo isso para aprender.
Nesse momento de exercício de aprendizado, você pode, sem nenhum problema, ir lá no Google colocar sinônimo de tal palavra. E aí você, escrevendo, já vai ter vários sinônimos na sua cabeça. Agora, se você não parar para exercitar, aí realmente fica muito complicado. Beleza? Agora vamos lá. Os apontamentos realizados a partir de características negativas desfavoráveis podem ser acusatórios ou construtivos. Então, eu vou falar de uma crítica que a pessoa faz negativa, que pode ser construtiva ou que pode ser destrutiva. Beleza? Aí vamos lá. Coloquei um ponto. Sempre que eu coloco um ponto, o que eu ia fazer? Eu ia colocar um conectivo. Olha o conectivo aqui, ó. Em decorrência disso. Ou seja, em decorrência dessa realidade, o que acontece? Bom, vamos fazer a leitura aqui. Olha só. O indivíduo criticado é desmotivado e sente-se desconfortável. Isso é o que eu falei. Em decorrência dessa realidade, acontece isso. E aí, vamos lá. Coloquei um ponto aqui. Depois do ponto, eu coloquei isso, um pronome demonstrativo. Mas o que é isso? Estou retomando a ideia que eu tinha falado anteriormente. Ó. Isso que eu acabei de falar. Rapaziada, na redação vocês têm que ser sempre muito claros. Então, você falou alguma coisa, cara, deixe claro para o corretor o que você está falando. Eu falei, sente-se desconfortável. Tá, mas e aí? Sente-se desconfortável como? Olha só. Isso ocorre, eu coloquei aqui, ó, principalmente entre traços, justamente para dar um destaque, com pessoas depressivas. E aí vamos lá. Ah, mas por que isso ocorre principalmente com pessoas depressivas? Tem que estar muito claro, específico. E aí já vem um conectivo, ó, mostrando a causa. Haja vista apresentarem baixo controle emocional e a ofensa atuar como uma confirmação da fragilidade que o ser acredita ter. Pronto. Falei aí no caso da crítica destrutiva. O que acontece? Utilizei um conectivo aqui, utilizei outro conectivo aqui, ó. Só que, embora eu não tenha colocado um ponto, eu coloquei a vírgula para marcar. E aí, ó, logo na sequência eu coloquei haja vista. Beleza? Ponto. Ponto, aí já joguei o outro conectivo. Por outro lado, eu vou falar o quê? Do construtivo. Olha só. A crítica construtiva é realizada de forma elaborada. Com qual objetivo? Visando a mudança de comportamentos negativos. E aí vamos lá. Beleza, eu afirmei isso. Só que eu não posso só afirmar, eu tenho que argumentar. Então, vamos ver o que eu escrevi? Essa situação é comum, por exemplo, então eu dei um exemplo para argumentar a minha ideia. Olha só, por exemplo, num ambiente de trabalho, quando o chefe aconselha seu colaborador a alterar sua conduta para ampliar a produção ou a harmonia entre os funcionários. Ponto. E aí, ó, vou ligar as ideias de novo. Nesse caso, qual caso? Que eu acabei de falar aqui anteriormente, a crítica trata-se de aprimoramentos, os quais almejam o bem coletivo. Então, basicamente, o que acontece? Eu abro um parágrafo de desenvolvimento retomando uma das ideias que eu coloquei lá na minha introdução. Beleza, coloco um ponto, um conectivo, e a partir disso você vai argumentar. Você vai fazer uma afirmação e aí vai mostrar causas, consequências, dar um exemplo daquilo que você acabou de falar anteriormente. Sempre marque a causa, a consequência, o exemplo com o conectivo de cada um deles. Aqui, por exemplo, eu usei haja vista, eu usei, por exemplo, nesse caso, por outro lado, que sempre vão ligando uma ideia à outra. Essa aqui é o caminho. Agora preste atenção. Vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento. E vai ter a mesma estrutura. Primeira frase, ligando agora a segunda ideia, no caso de uma crítica positiva, ok? Então, olha só. Segundo parágrafo de desenvolvimento, terceiro parágrafo do texto, nós temos aqui. Olha só. Marcando o início. Sob outro viés, há análises positivas a respeito dos seres humanos. Pronto, primeira frase. Repare, isso aqui ocupa a primeira linha do parágrafo. No caso aqui do parágrafo anterior, deu uma linha e um pouquinho da outra. Olha só, se liga. Nós temos aqui uma linha, foi até um pouquinho aqui da segunda linha do parágrafo. No caso desse parágrafo aqui, a primeira linha foi suficiente. Beleza. E aí, vamos lá, o que eu fiz? Coloquei aqui um ponto, beleza? E aí, vamos lá. Nesse contexto, são proferidos elogios às pessoas, os quais podem reagir de diferentes modos,
Mas espera aí, que modos são esses? Eu tenho que explicar agora quais são os modos que a pessoa terão ao serem elogiadas. E aí vamos lá, ponto aqui, ó, coloquei um ponto, assim, tem que ter o conectivo. O enaltecimento, ou seja, eu falei de crítica positiva, eu falei elogio. Em vez de escrever aqui elogio de novo, eu coloquei enaltecimento de características. Bom, mas espera aí, quais características são essas? Sempre tem que estar específico, senhores. Então eu falei aqui, ó, características, eu tenho que mostrar para vocês que características são essas. Bom, características físicas, comportamentais ou laborais. O que acontece? Pode propiciar a elevação da autoestima e da confiança, o que contribui para manter o alto padrão. Ponto. E aí, de novo, um conectivo aqui, ó. No entanto, existe a possibilidade de a crítica positiva promover a acomodação dos indivíduos. Coloquei um ponto. Isso é constatado na pesquisa de uma psicóloga, Carol Dweck, da Universidade de Stanford. Então, olha só, eu vou utilizar aqui agora uma pesquisa que foi feita lá na Faculdade de Stanford para confirmar, para argumentar a minha ideia. O que diz essa pesquisa? Diz o seguinte, olha só. Nessa experiência, crianças realizaram testes. E no primeiro deles, metade da turma foi elogiada como inteligente e a outra parte de esforçada. Nos testes seguintes, os aplicados, ou seja, as pessoas inteligentes, como eu já falei que aqui eles foram chamados de inteligentes, para não repetir, eu coloquei um sinônimo. Os aplicados, as pessoas que estão estudando mais, que atingiram os melhores resultados, escolheram provas mais difíceis. Na verdade, né, esses aplicados aqui são os esforçados, tá bom? Para não escrever esforçados, eu não coloquei aplicado, dedicado, enfim, poderia utilizar esse termo também. Enquanto os demais, no caso os demais seriam que foram considerados inteligentes, optaram pelas dinâmicas mais simples, buscando manter a imagem de esperteza. Por fim, esses receberam notas inferiores aos esforçados. Ou seja, você sempre precisa também utilizar esses sinônimos. E sinônimo, cara, você também pode utilizar pronome. Olha só o que eu escrevi aqui, ó, esses. Bom, mas espera aí, quem são esses? Foram os que eu acabei de falar. Então, esses. Quem que eu acabei de falar? Que queria manter uma imagem de esperteza. Quem queria manter uma imagem de esperteza? Quem aqui anteriormente foi elogiado como inteligente. Você vai brincando com as palavras a fim de evitar a repetição, porque, cara, você fica repetindo as palavras, o seu texto fica muito chato e fica muito ruim de ler. E você vai perder ponto por causa disso. Outro ponto que eu não sei se vocês observarem, mas nas minhas redações, eu não utilizava a palavra que. Cara, muita gente aí vai escrever uma redação, fica utilizando o que várias e várias vezes. Eu não utilizo o que nas redações. No máximo, uma vez no texto. Você pode olhar aqui ó, no texto, cara, não tem. Não tem que. E aí o cara vai escrever, na primeira linha coloca aqui, na segunda coloca aqui, na terceira coloca aqui, e fica muito feio. Pô, mas como que eu vou fazer para não utilizar o quê? Filhão, tem que se esforçar, tem que aprender nas técnicas e tem que escrever. Porque quanto mais você escreve, mais tranquilo vai ser de você perceber. Então, por exemplo, quer usar o quê? Pode utilizar pronome relativo. O qual, a qual, os quais, as quais. Em vez de você escrever o quê? Às vezes você pode utilizar um gerúndio. São todas estratégias que você tem para evitar essa partícula que às vezes vai te atrapalhar na hora de você escrever o seu texto. Então, basicamente, como que funciona? Ó? Primeira frase, retomando lá a ideia de características positivas. E aí, ponto conectivo, sempre um conectivo. Vou fazer aqui uma afirmação e vou argumentar. Aqui o que eu utilizei como argumentação? Uma pesquisa da faculdade de Stanford. E aí eu conto que pesquisa foi essa, o que aconteceu, para confirmar aquilo que eu falei. Então, se você prestar atenção, já foram introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Para fechar o texto, você precisa o quê? De uma conclusão. Na conclusão, o que você vai fazer? Você vai escrever resumidamente aquilo que você quis passar ao longo de todo o texto. Ali na introdução, na conclusão agora, não é lugar para você escrever uma ideia nova, um fato novo, não. Aqui não tem que ter novidade. É você, resumidamente, afirmar aquilo que você já apresentou lá no seu desenvolvimento. Então, vamos lá. Como que eu costumava fazer? Sempre desse jeito aqui, ó. Começava com o conectivo portanto. Portanto, o que acontece? A crítica influencia a postura das pessoas. Isso que eu disse. Pode ser positiva ou negativamente. Ponto. Assim, o comportamento humano é alterado para melhor, mediante julgamentos construtivos. Ou seja, quando a pessoa recebe uma crítica construtiva, um papo de visão,
né? Pô, isso aí não tá legal não, não tá maneiro não, você tem que mudar essa tua postura. E a pessoa aceita isso de boa vontade, o que acontece? Isso vai ser bom, vai ser positivo. Agora, por exemplo, de modo análogo, os apontamentos negativos, ou seja, quando a pessoa critica por criticar, só para te colocar para baixo, interferem na conduta dos indivíduos, porém, para pior. Então, vamos lá. Se você observar bem, quantas linhas tem um parágrafo de desenvolvimento? Olha só, vamos contar aqui, ó. Nós temos aqui, vou até anotar para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui foi até 12 linhas. Então, esse aqui ficou com 12 linhas. O próximo daqui ficou com quantos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse aqui ficou com 10 linhas. Agora, o próximo aqui ficou com 12. Ou seja, o que isso significa? Parágrafo de desenvolvimento ele tem que ser obrigatoriamente mais extenso porque você precisa argumentar. Isso vai demandar linha, não tem jeito. Por isso que a introdução ela tem que ser curtinha, de 4 a 5. No caso desse texto foram 3. E a conclusão da mesma forma, tem que ser mais curta. Olha só, minha conclusão aqui ficou com quantas linhas? 1, 2, 3, 4 linhas. E no total eu tive aqui uma redação de 29 linhas. Tá? Então, vamos lá, senhores. Estrutura, introdução, 1 parágrafo, desenvolvimento, 2 parágrafos, conclusão, mais 1 parágrafo. 4 parágrafos no total. Introdução e conclusão, de 4 a 5 linhas, você vai despender mais esforço, concentrar as suas energias onde no desenvolvimento, que é aí onde fica a maior dificuldade. Como que você vai fazer para argumentar muito bem? Utilize bastante conectivos. E aí, conectivos de causa, pode colocar haja vista, tendo em vista, visto que, porque. Agora, conclusivos, você pode, conclusivos não, perdão, de consequência, você pode colocar consequentemente, em decorrência disso, em virtude dessa realidade, enfim, vocês têm que ir pesquisando aí conectivos de conclusão, de causa, para exemplo, você pode colocar, por exemplo, pode colocar tal fato pode ser visto da realidade da seguinte maneira. Enfim, existem vários conectivos, mas você pode usar e abusar. Pode não, deve usar e abusar de cada um deles para conseguir ter uma redação coerente e coesa. Claro, você não pode dar mole também na escrita. Algo muito importante que vai ser levado em consideração na hora de corrigir a sua redação. Margem, cara, tu tem que escrever até o final da linha aqui, tá? Não só até o final da linha aqui, como também você deve escrever no início, ó, aqui, no início da linha. Então você deve começar aqui, ó, no início da linha e terminar ao final da linha. Você não pode escrever, por exemplo, só até esse ponto aqui, a palavra não vai dar, e aí você já pula para a próxima. Vai ser descontado ponto. Observe, porque isso é uma coisa simples, uma coisa boba, mas que se você deixar escapar, você vai perder ponto que às vezes pode tirar a tua aprovação por causa de margem, cara, não pode. Então assim, ó, escreva até o final da linha. Lembre-se de marcar o parágrafo. Então, por exemplo, ó, parágrafo de conclusão. Deixei um espaço aqui, ó, para marcar o parágrafo. Agora, aqui, parágrafo de desenvolvimento. Deixei um espaço aqui, ó. Pode ser o espaço de um dedo, cara. Coloca um dedo na folha assim, ó. Pronto, deixei o espaço, beleza? Repare, ó, eu sempre escrevo até o final da linha. Sempre até o final. Aqui, sempre no início. Sempre no início. Ah, mas aqui, ó, você terminou bem no início da linha. Não, beleza, mas aí é porque eu já tinha dito o que eu tinha para dizer. Não pode, cara, no meio do texto, eu escrever até aqui, por exemplo, e já ir para a linha de baixo. Não, você tem que escrever sempre até o final. Agora, por exemplo, ó, esse outro parágrafo aqui, escrevi até o final, comecei no início da linha, aqui deixando um espacinho para marcar o parágrafo. Então, assim, são coisas estéticas, mas que fazem diferença na sua redação. Valeu? Então eu espero, senhores, ter ajudado a cada um de vocês com essas dicas aqui. Se ficou com alguma dúvida, com alguma dificuldade, pode deixar aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o dedo no like, se inscreve no canal, porque a gente sempre está postando vários conteúdos que vão te agregar e muito na prova da ESA. Resolvemos várias questões aí de matemática. Hoje foi um pouquinho diferente, falamos um pouco de redação. Passei aqui uma redação minha com algumas técnicas, mas espero ter ajudado a vocês. Essa é a Tropa do Conduta Militar e ninguém fica para trás.